Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou começar a gravar aqui para verificar a apresentação, né? E vou discutir a prova com vocês. Então, pessoal, vou compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar aqui. Isso. Bom, pessoal, então, o que nós temos aqui? Na primeira questão da prova, vou colocar aqui questão 1. Então, aqui o que nós vamos ter? Na primeira questão da prova, nós vamos trabalhar diretamente com as forças de atrito cinético e estático. Então, o que vocês vão ter aqui? Vamos ter aqui a prova. Deixa eu apagar aqui para vocês. Vamos lá. Então, não. Então, eu tenho sobre uma superfície um equipamento, né? Ele vai ser empurrado com uma força externa F. F é a força externa do equipamento. Ao ser empurrado por essa força externa, o que vai estar acontecendo? Vai ter duas situações características que o problema vos informa. A primeira é aquela relacionada à iminência do movimento. Gente, o que é uma iminência do movimento? É quando ele vai inicializar, quando ele vai começar a se mover. Só que ainda não começou. É aquele ponto de partida, o start. Esse ponto, ele ainda está associado ao atrito cinético, desculpa, ao atrito estático, porque o objeto ainda permanece em repouso. Nesse caso, a força externa que foi aplicada, o enunciado nos informa, equivale a 230 newtons. Bom, aí você vai ter uma outra situação também. Qual situação? Você vai ter a situação que você vai trabalhar agora com o objeto já se movendo. Então, em movimento, gente, lembra que eu conversei com vocês. É muito mais prático, é menos forçoso, dá menos trabalho o objeto já estar em movimento do que quando vai começar o movimento. Você gasta mais força para empurrar o objeto e tirar ele do repouso. O motor do carro gasta mais força para ligar o veículo e começar a se mover do que depois quando ele já está trafegando. Então, em movimento, o que você tem? Que essa força externa, né, ela é menor, ela vale 200 newtons. E ela é associada aqui ao atrito cinético. Então, nós vamos trabalhar com a situação da iminência, que a força externa vale 230, e com a situação que o objeto está em movimento com velocidade constante, lembrem da informação. E daí, quando ele está em movimento com a velocidade constante, o que vocês vão ter? Um atrito cinético com o objeto já se movendo. Daqui, pessoal, é muito importante que vocês comecem a verificar o seguinte. Olha o que nós temos aqui. Temos a força peso, que orienta o objeto para o centro da gravidade, para o centro da Terra. A força peso foi fornecida no problema, ela é igual a 500 newtons. Temos a força normal, que puxa o objeto para cima, né? Ela é uma reação à deformação. Tem essa força externa, que o problema falou que ela está sendo aplicada à direita, na direção horizontal. E tem a força de atrito, que ela é oposta à direção do movimento. Então, ela vai ser contrária ao sentido da força externa. Como ela é contrária a essa direção do movimento e ao sentido da força externa, o que nós vamos ter aqui? Trabalhar aqui com a questão 2, certo?
Daí, o que nós... desculpa, com a questão 1. Daí, o que nós vamos observar? Vamos fazer o diagrama do corpo livre para os dois casos, quando o movimento ele está em iminência e quando o movimento tem o próprio atrito comum. Então, olha, na iminência do movimento. Então, eu vou ter aqui o diagrama do corpo livre, eixo X e eixo Y. Aqui eu vou ter a força de atrito, que vai ser orientada para a esquerda, que é o atrito estático. Aqui eu vou ter a força externa, orientada para a direita. Eu vou ter a força peso e a força normal. Não tem forças tangenciais. Então, eu não preciso decompor essas forças. Vou aplicar a primeira lei de Newton. Por quê? Porque ainda você está na iminência, está associada ao atrito estático, né? Atrito estático não tem nenhuma aceleração ou velocidade. Então, nesse caso aqui, aplicando a primeira lei de Newton, nós vamos ter o quê? Que a soma de forças em Y vai ser a normal menos a peso, que vai ser igual a zero. Portanto, a força normal vai ser igual à força peso, que são 500 newtons. O enunciado lhe forneceu isso. Tome muito cuidado aqui, pessoal. Por quê? Porque eu falo, normal é a força que é uma força de reação à deformação de superfície. Essa é a força, a unidade vetorial. Newton, que é a unidade de medida. Então, é a unidade de medida associada à força de acordo com o sistema internacional. Lembre, só reforçando, não confundam esse N de força normal com N de Newton. Tá, então apliquei a primeira lei de Newton, eu encontrei a força normal. A força normal vai ser válida para as duas situações. Quando o objeto está em atrito estático e quando o objeto ele está se movendo. Daí, pessoal, o que vai acontecer? Além desse atrito, além da força normal, eu vou ter também a superposição das forças em X, que vai ser igual a quem? A força externa menos a força de atrito, que vai ser igual a zero. Por quê? Porque não tem movimento, né? A aceleração é nula. Nesse caso aqui, a força externa vai ser exatamente igual à força de atrito. Passei só o atrito para o outro lado da igualdade. E daí, o que vocês vão ter? Que a força externa vai ser igual à força de atrito. A força de atrito, se vocês lembram bem, é o coeficiente de atrito estático, que é quem vocês têm que descobrir no problema, né? Lembrem, qual que é o objetivo do problema? Vou voltar aqui na primeira folha. Descobrir quem é o coeficiente de atrito estático, quem é o coeficiente de atrito cinético. Essa é a pergunta que vos foi feita. Então, vai ser igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal, produto com ela, fazendo as substituições necessárias, né? Força externa é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Força externa vocês conhecem, são 230 newtons. Coeficiente de atrito estático é incógnita e a normal são 500 newtons. Portanto, daqui você vai tirar que 230 dividido por 500, lembra, passa para o outro lado dividindo, vai ser igual a 0,46. Esse vai ser o coeficiente de atrito estático que vocês vão conseguir visualizar, vão conseguir encontrar. No caso do atrito cinético, vocês vão ter uma situação peculiar. Então, o que vocês vão ter aqui? No caso, deixa eu fazer no outro slide, do equipamento já em movimento. Então, com o equipamento já em movimento, o que vocês vão ter? Vocês vão ter o seguinte contexto. Representa de novo no diagrama do corpo livre, vamos chamar de DCL, que é de abreviação, né, de diagrama do corpo livre. Daí, o que você tem aqui? Eixo horizontal, eixo vertical.
Forças que atuam no sistema continuam sendo a força normal, a força peso, a força externa e a força de atrito cinética, certo? Essa daqui é a força de atrito cinética. E essa outra que vocês calcularam há pouco é a força de atrito estática. Daí, o que você vai ter aqui? Força de atrito cinética, força de atrito estática. Tá, vamos pegar o cinético. Faz a mesma analogia. Aplique a primeira lei de Newton. Vocês já vão entender por que tem que aplicar a primeira lei. No caso do eixo vertical, nada muda, né? O objeto ele não está chacoalhando, ele não está sendo agitado. Então, a normal menos a peso é igual a zero, não tem movimento. Por isso que a normal é igual a peso, que é igual a 500 newtons, exatamente como no caso anterior. E agora, a gente vai ter o atrito cinético, porque o objeto tem movimento com velocidade constante. Dessa informação, nós vamos tirar aqui, que a superposição das forças em X vai ser igual a quem? A força externa, que agora são 200 newtons, porque o objeto está em movimento, menos o atrito cinético. Só que daí, olha o que o problema te falou. Vamos fazer um rascunho aqui, para lembrar do primeiro bimestre. A velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é a derivada da velocidade vezes em relação ao tempo. Se a velocidade é constante, a derivada de uma constante, gente, é zero. Então, o movimento não é acelerado, é o movimento do MRU. Então, portanto, aqui, que deveria ser a massa do objeto vezes a aceleração, fica igual a zero, que é o caso particular da primeira lei de Newton, porque eu não tenho aceleração. E daí, essa força externa, né, de movimento, ela vai ser igual ao atrito cinético. Bom, o atrito cinético é o coeficiente associado a ele, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes a normal. Então, o que você vai ter aqui? Que 200 newtons. Vou mudar aqui. Vai ser igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Só que a normal, você já sabe quem é. São 500 newtons. Você acabou de obter ela no slide anterior. Né? A normal é igual a força-peso. Portanto, o coeficiente de atrito cinético vai ser igual a quem? 200 dividido por 500, que é 0,4. Então, se você comparar o atrito estático, que foi 0,46, e o atrito cinético, que é 0,4, você vai ver que o estático é maior do que o cinético. Portanto, é o que corrobora, né, com a situação de que você precisa de um atrito cinético maior para colocar o objeto em movimento. Beleza? Bom, pessoal, essa daqui é o final da 1. Vamos pensar agora na próxima questão, questão 2. Deixa eu ver aqui qual que é de vocês. É a do astronauta. Bom, essa questão do astronauta, ela é bem interessante de se trabalhar. Acho que eu resolvi semana passada em uma das turmas. Encaminhei o link para vocês, mas eu quero que vocês comecem a pensar de novo. Ela vai estar relacionada com a força gravitacional e com a equação de Torricelli. Então, o que o problema mostra para vocês? Tem um astronauta que ele está na Terra e na Terra ele consegue soltar com uma altura de até 0,6 metros, né? Lembra que são 60 centímetros. Só que você precisa trabalhar no SI, no Sistema Internacional de Medidas. E nesse caso aqui, o que você vai ter?
que essa altura H, né? Se você lembra lá das primeiras aulas, que é aquilo que a gente trabalhou bastante no trimestre passado, conversão de unidade, 1 metro tem 100 centímetros. Portanto, 60 centímetros tem x metros. Se você usar a regrinha de 3, você vai ver que é só dividir 60 por 100, que daí vai ser a unidade de medida transformada em metros. Mas tudo bem. O que o problema quer que você encontre? Vamos focar nos objetivos. Ele pulou 60 centímetros na Terra. Na Lua, ele não vai conseguir pular 60 centímetros, né? Pode ser uma altura maior, pode ser uma altura menor, pode ser até uma altura igual. A gente vai ter que checar qual que é essa altura do pulo na Lua. Vou até colocar aqui, altura na Terra e altura na Lua. Então, como que a gente vai fazer essa descoberta? Bom, primeiro, vamos pensar o seguinte, quais são os dados que o problema forneceu para a gente? Ele vai fornecer a densidade na Terra, que eu vou chamar de ρT, e a densidade na Lua, que eu vou chamar de ρe. Vou já explicar quem é a densidade. Então, na Terra me dá esse valor, na Lua, deixa eu só pegar o valor certinho aqui, para mim não confundir, para eu não confundir, né, na verdade. 3,34. Então, gente, quando ele dá essas densidades, né, você tem que lembrar o seguinte: densidade de um sólido é quem? É a massa pelo volume. Então, deixa aqui esse V como volume. Por enquanto, guarda essa informação, tá? E M é a massa do objeto, no caso, a massa do planeta e a massa do satélite. Planeta Terra, satélite Lua. Tá, mas ele te deu outra informação, aqui são os dados do problema. Você vai trabalhar que o raio da Terra, raio, o que é um raio? É essa medida que é metade do diâmetro, tá? Então, a Terra ela pode ser considerada como um objeto aproximadamente circular, e o raio da Terra, ele vai ser dado como 6.371 quilômetros, e o raio da Lua, 1.378, confirmando de novo, quilômetros. Pessoal, mas daí também lembra de um outro rascunho. Quando eu tenho quilômetros, né, eu tenho que converter para metro no SI. Então, basta fazer o seguinte. Vou pegar 6.371 e vou multiplicar por 1.000. Deixa eu só fazer aqui o raio da Lua, em relação à Lua. E vou multiplicar por 1.000, porque daí eu tenho a unidade de medida em metros. No caso da Lua também, eu vou pegar o 1.378 e vou multiplicar por 1.000 para ter o valor em metros também. Quem não lembra, né, por que eu fiz isso? Lembra tenta voltar naquelas primeiras aulas e faz aqui de rascunho de novo. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, 6.371 quilômetros tem x metros, a regrinha de 3. Aí você vê que x é igual a 6.371 vezes 1.000. Logo, para transformar de quilômetro para metro, tu multiplica por 1.000. Mas tá bom, esses são os dados. E eu vou pedir para vocês anotarem um outro dado também. A gravidade na Terra, na superfície da Terra, né? É aquela que nós estamos trabalhando, que são 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, vamos pensar aqui, já que a gente quer trabalhar, quer encontrar quem é a altura do pulo na Lua, vamos tentar ver uma relação que relacione a gravidade na Terra com uma função que relacione com a altura da pessoa na Terra e a gravidade na Lua, que eu não sei quanto que vale ainda, e eu relacione com a altura da pessoa na Lua, e é isso que nós queremos descobrir. Então, essas aqui são as funções características, tá? Bom, para isso, vamos lembrar o seguinte, tanto na Terra quanto na Lua, né? A pessoa que vai estar aqui, ela vai ser atraída por quem?
por uma força-peso, que puxa o objeto para o centro da Terra. Portanto, na Terra, o peso da Terra vai ser igual a quem? Vai ser igual à força gravitacional, que existe entre a pessoa e o planeta, e a força na Lua também vai ser igual ao peso da Lua, que vai ser igual à força gravitacional, que relaciona, que aproxima, que é atrativa entre o astronauta e o satélite Lua. Aí, o que vocês têm que lembrar? Bom, vocês vão ter essas igualdades. Vamos trabalhar com elas. Peso na Terra vale quanto? É a massa do astronauta vezes a gravidade na Terra. Peso na Lua é a massa do astronauta vezes a gravidade na Lua. Força gravitacional atrativa entre o astronauta e a Terra é a constante gravitacional universal, que se vocês lembrarem, né, das questões anteriores, ela é igual a 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Essa daqui é a constante gravitacional universal. Então, como o nome já diz, ela não muda no universo todo. Sempre constante. E vai ser o produto da massa da pessoa, a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. No caso da Lua, a força gravitacional entre a massa da pessoa e a Lua é a constante gravitacional, a massa da pessoa, a massa da Lua, dividido pelo raio da Lua ao quadrado. Perfeito, temos isso. Daí, o que vocês vão fazer também? Vamos fazer a seguinte consideração. Iguala aqui as forças, pessoal. Então, iguala a força-peso com a gravitacional na Terra, a peso com a gravitacional na Lua. Daqui, o que você pode simplificar? A massa. A massa do astronauta, que aparece em todas as equações. Então, o que vocês vão concluir? Que a gravidade na Terra é igual à constante gravitacional universal, a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. E no caso da Lua, né? A gravidade da Lua vai ser igual a quem? A constante gravitacional universal, a massa da Lua dividido pelo raio da Lua ao quadrado. Tá. Faz o seguinte agora. Vamos chamar aqui de equação A e essa de equação B. Calcula a razão entre as gravidades. Então, calcula a razão entre A e B. Então, você vai calcular a razão da gravidade da Terra com a gravidade da Lua. Essa razão ela vai ser igual a quem? A constante gravitacional universal, a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado, constante gravitacional universal, a massa da Lua dividido pelo raio da Lua ao quadrado. Aí, o que vocês vão ter? Que a constante gravitacional vai ser quem? Simplifica a razão, né? Das duas gravidades, da Terra e da Lua. Simplifica a constante gravitacional do universo. Então, você vai ficar que a massa da Terra dividida pelo raio da Terra ao quadrado sobre a massa da Lua dividido pelo raio da Lua ao quadrado vai ser igual a essa relação da razão das constantes. Tá, o raio você tem, mas a massa não. Precisa ir no Google correndo pesquisar? Não, esse daqui é um problema investigativo. Você tem que trabalhar com os dados que foram fornecidos. Então, o que você vai fazer? Vou mudar de slide. Lembra da relação de densidade que foi fornecida. Densidade é a massa sobre o volume. Tá? O V maiúsculo é volume. No caso aqui da Terra, né, você pode fazer o seguinte, a massa da Terra e da Lua é igual ao produto, como aqui é uma divisão, passa a divisão para o outro lado, multiplica, então vai ser o produto da densidade vezes o volume.
Então, a massa da Terra vai ser a densidade da Terra vezes o volume da Terra, e a massa da Lua vai ser a densidade da Lua vezes o volume da Lua. Densidade da Terra e da Lua foi dado no enunciado. Volume, você vai ter que considerar a Terra como uma calota e a Lua como duas calotas esféricas. É como se você imaginasse elas como uma melancia. Então, você vai trabalhar em aproximação com o volume da esfera. Então, o que vai ser aqui? Volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, a massa da Terra, né? Vai ser igual a densidade da Terra vezes 4/3 de πr ao cubo da Terra. E a massa da Lua vai ser igual à densidade da Lua vezes 4/3 de πr ao cubo da Lua. Perfeito. O que vocês vão fazer com isso? Vão pegar esses dois dados da gravidade da Terra e da Lua e agora vão substituir no lugar da massa pelas duas expressões que foram encontradas. Então, o que nós vamos ter aqui? Que a gravidade da Terra dividida pela gravidade da Lua vai ser igual a quem? A massa da Terra, que é ρ da Terra, o volume da Terra, que é vezes 4/3 de π, é raio da Terra ao cubo, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Lembra que tinha esse termo aqui ainda, tá? Aí, dividido tudo isso, cuidado com os parênteses na hora de se organizar, densidade da Lua, volume da Lua, que é 4π vezes o raio da Lua ao cubo, dividido pelo raio da Lua ao quadrado. Daí, pessoal, quando vocês têm essas relações, quando você tem, rascunho de novo, raio ao cubo dividido por raio ao quadrado, como está aqui, você faz raio, lembra da regra de potência, é 3 menos 2, porque na divisão a base é a mesma, né? É o R, mas na divisão, aqui é um 2, mas na divisão os expoentes se subtraem, então fica do numerador menos do denominador. Então, raio ao cubo dividido por raio ao quadrado é igual a raio elevado a 1, que nós chamamos de raio, tá? Raio ao cubo por raio ao quadrado. Eita, escrevi errado aqui. Raio ao cubo por raio ao quadrado é raio. Então, tá. Então, aqui vai ficar o raio da Terra e aqui vai ficar o raio da Lua. Os 4/3 de π pode simplificar, porque eles aparecem nos dois termos. Então, a gravidade da Terra dividida pela gravidade da Lua vai ser a densidade da Terra vezes o raio da Terra, densidade da Lua vezes o raio da Lua. Vou só mudar para outro slide para ter espaço, mas esses dados nós temos. Então, o que nós vamos ter aqui? Que a gravidade da Terra sobre a gravidade da Lua vai ser quem? Densidade vezes raio da Terra, densidade vezes raio da Lua. Foi o que foi dado nos dados, né? Densidade da Terra é 5,54 kg por metro cúbico. Raio da Terra são 6.371 vezes 1.000. A densidade da Lua é 3,34 kg por metro cúbico. Raio da Lua vai ser 6.738 vezes 1.000 metros, certo? O 1.000 você cancela com 1.000. Então, daqui você vai ter um número entre a razão da densidade da Terra e da densidade da Lua que vocês vão calcular, mas vai ser próximo de 0,6, de 6,6. Eu espero que seja. O que vocês vão entender aqui? Daqui, vocês podem tirar o seguinte. Gravidade da Terra é igual a 6 vezes maior do que a gravidade da Lua, aproximadamente. Portanto, como vocês querem encontrar a gravidade da Lua, foi por isso que fez essa questão, pega a gravidade da Terra e divide por 6,06. Lembra o valor da gravidade da Terra. É 9,81 dividido por 6,06. Daí, o que vocês vão pegar? Vocês vão calcular esse resultado.
Certo. Tá, vou mostrar para vocês, que é simples. Então, vai ser igual a 1,62 metros por segundo ao quadrado. Daí, agora que você tem a gravidade da Terra e da Lua, guarda bem esses dados. A gravidade da Terra é a velha conhecida e a gravidade da Lua é a razão nova, 1,62 metros por segundo ao quadrado. Agora que vocês têm essas gravidades, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão usar a equação de Torricelli na Terra e na Lua. Então, na Terra, né? O que você vai fazer? Quando você usa aquela equação de Torricelli, você vai ver que a velocidade do astronauta durante o pulo, né? Essa daqui é a velocidade final do pulo do astronauta. Vai ser igual a quem? Vai ser a velocidade inicial do pulo do astronauta ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade da Terra, vezes a altura do astronauta. Beleza. Bom, altura na Terra. Daí, o que eu vou fazer? A velocidade inicial, eu vou considerar como zero. Eu vou dizer que ele partiu do repouso. A velocidade inicial. A velocidade final do pulo, então, vai ser igual a quem? Na Terra, v final ao quadrado, vai ser igual a 2 vezes a gravidade na Terra, vezes a altura na Terra. Tá? Daí, o que você vai tirar daqui? O valor da velocidade final ao quadrado e da velocidade final do astronauta. Vocês vão calcular, vai ter que substituir. Lembra que a altura vocês já têm. Lembra que a gravidade na Terra vocês já têm. E o 2 é constante. Daí, você vai supor que o astronauta ele pulou com a mesma velocidade final na Terra e na Lua. Se você desprezar totalmente a resistência do ar na Terra, você considera isso, tá? Então, portanto, usando a equação de Torricelli na Lua, o que você vai ter? Você vai ter que a velocidade final é... Desculpa. Vocês vão ter que a velocidade final do astronauta na Lua vai ser igual a quem? Afinal, vai ser igual à velocidade final que ele tinha na Terra, que vai ser igual à velocidade inicial do astronauta na Lua, que é zero também, ele partiu do repouso, mais 2 vezes a gravidade na Lua, vezes a altura na Lua. Daí, pessoal, vocês vão ter acabado de calcular essa velocidade final, que vai dar um valor em metro por segundo. A gravidade na Lua, vocês descobriram quanto que vale? 1,62. A altura da Lua é incógnita. Então, a altura na Lua, que é o que vocês querem chegar, né? Vai ser igual à velocidade final da altura na Lua, dividido por 2G, por 2 vezes a gravidade na Lua. Aí você já vai ter essa velocidade final ao quadrado aqui. Você vai ter a gravidade na Lua. E aí eu espero que vocês encontrem um valor próximo de 3,6 metros. Um pouquinho maior do que 3,60 de 3 metros e 60 centímetros. Esse é o valor que eu espero que vocês encontrem lá na Lua. Mas vamos lá. Na questão 3, eu cheguei a resolver ela em alguma das atividades que eu fiz com vocês no começo das aulas de força-tração lá do ano passado, certo? Então, o que vocês vão ter aqui? Vamos lá. Deixa eu só dar uma organizada nesses papéis.
é a força que ela vai estar relacionada a todos os tipos de forças que nós temos no sistema. Então, o que nós vamos ter aqui o caso, né? Tem o paciente que está em cima de uma maca, vai ter aqui uma polia que vai estar presa por um corpo de massa M, e esse corpo de massa M ele vai estar ele vai estar equilibrando o sistema. Então, o que o programa fala de dado para vocês? Bom, o paciente tem uma massa de 70 quilos, existe entre a corda e a maca um ângulo θ de 30 graus. Além de existir entre a maca e a força uma constante de 30 graus, ele passa o coeficiente de atrito entre a maca e a cama, que é 0,2, né? 2 décimos. 2 décimos. Daí, pessoal, o coeficiente de atrito não tem unidade, certo? Mas pensa bem, ele falou que o sistema ele está tentando dizer para vocês, anunciado, que o sistema está em equilíbrio, que essa massa M, que eu não sei qual é a massa dela, ela foi colocada para o paciente não deslizar na cama. Então, o que vocês vão concluir aqui? Que se não vai ter movimento, o atrito ele é estático, certo? E a gravidade que vocês vão considerar na Terra, né? Paciente, é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, condição inicial. Soma de forças em todo o sistema tem que ser igual a zero, porque o sistema ele está em equilíbrio na translação. Tá, só que daí eu vou ter que dividir esse sistema em duas partes. Eu vou dividir no sistema do paciente e eu vou dividir no sistema de massa M. O que eu quero descobrir? A força-tração na na corda, e essa massa M maior é que mantém o sistema em equilíbrio, né? Só que daí, para descobrir a tração, eu vou usar só o sistema do paciente. Então, eu vou fazer a representação de forças. No sistema do paciente. Para encontrar a tração. Bom, então quando eu faço isso, o que vai acontecer? Então, eu vou ter que fazer o diagrama do corpo livre, que eu vou chamar de DCL, e daí vamos analisar aqui pitorescamente as forças que nós temos. Então, quais são essas forças? O paciente tem uma massa de 70 quilos, então vai ter a força peso do paciente. Ele está em cima da maca, então vai ter uma força normal que vai evitar a deformação. O desenho mostra que tem uma força-tração. Então, essa força-tração, que é a força da corda, ela está orientada tangencialmente, na diagonal. Então, ela tem que ser decomposta em uma tração de componente perpendicular, uma tração em Y, e uma tração da componente paralela de x. Além disso, né, tem a tendência de movimento. Lembra que o atrito é estático, então está falando que é uma tendência de movimento. Gente, para onde que o paciente ia escorregar? Para baixo, é óbvio. Era para lá que ele ia deslizar se ele estivesse se movendo, mas ele não está. Então, a tendência de movimento, a força de atrito, ela é contrária à tendência do movimento. O paciente vai se mover para a esquerda do eixo X. Então, representando aqui no diagrama de forças, né? Eu tenho para o sistema do paciente, eu vou ter o quê? Eu vou ter o eixo perpendicular e eu vou ter o eixo paralelo. Então, eu vou ter a força normal na perpendicular.
Eu vou ter a força peso orientada do paciente orientada para baixo. Eu vou ter a força, qual força? Nenhuma força para cá. Eu vou ter a força tração. Deixa eu chamar aqui de força tração de outra cor. Chama a cor para ela. Eu vou ter a componente da tração em Y para cima. Eu vou ter a componente da tração em X, orientada para a esquerda, do eixo X, sentido negativo, né? E eu vou ter a força de atrito. Também vai estar orientada para a esquerda, oposta à tendência de movimento. Atrito estático. Daí, pessoal, representei as forças no diagrama. Agora, eu tenho que fazer a segunda parte, né? Que é decompor a força tangencial, que no nosso caso é a tração. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho a força tração, que ela tem uma componente perpendicular em Y. Tem o módulo da tração, esse T aqui é o módulo, né? Módulo é o valor numérico, magnitude da tração. E eu vou ter aqui uma força da tração na componente X. E eu vou lembrar que o ângulo de inclinação, de acordo com o desenho, está orientado, está adjacente ao eixo X. Daí, para que eu faço essa decomposição de forças? Para usar as funções trigonométricas, seno e cosseno, em função delas. Então, o que eu vou pegar e vou fazer aqui? Vou transladar essa tração em Y para cá, vou fazer uma projeção, né? Faço um pouquinho mais comprido. E daí, eu consigo fechar um triângulo retângulo. Quando eu faço isso, eu vou concluir o quê? Que o cosseno do ângulo θ, que são 30 graus, é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é a tração. Então, vai ser T de X dividido por T. Seno de 30 graus é o cateto oposto ao ângulo, esse cara aqui, TY, dividido por T. Portanto, pessoal, vamos já pegar as componentes. T de x vai ser t vezes cosseno de 30 graus. E t de y vai ser igual a t vezes seno de 30 graus. Então, daí eu vou ter t de x, eu vou ter t de y, né? Cosseno de 30 graus, vocês vão digitar na calculadora. Vai ser 0,866, mas vocês podem, como vocês não têm atração, vocês podem substituir só no final. E seno de 30 graus, vocês digitam na calculadora na função sin de 30, vai ser igual a meio. Beleza. Daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui os termos de cosseno e seno, vão guardar eles por enquanto, e vão guardar essas equações das componentes da tração em x e em y. No terceiro passo, né? Lembra que o sistema está em equilíbrio. Então, aplicando a primeira lei de Newton. Quando eu aplico a primeira lei de Newton, o que eu vou estar tentando fazer? Vou estar fazendo o seguinte. Bom, eu tenho a primeira lei de Newton, então eu vou ter que a somatória de forças em x é zero, a somatória de forças em y é zero, porque o sistema está em equilíbrio. Vamos somar em y primeiro. Então, vai ser aqui, a normal mais a tração em y menos a força peso. Como que eu sei isso? Aqui pelo diagrama do corpo livre. Sentido positivo e negativo do diagrama. No eixo X, eu só vou ter sentido negativo para a tração de X e para o atrito. Então, somatória de f de x por posição é menos o atrito menos a tração em x, que é igual a zero. Chama de equação 1 e de equação 2. Perfeito.
que vocês vão fazer? Da equação 1, vocês vão deixar em termos de expressão. Vocês vão evidenciar a força normal. Evidencie, acho que é melhor. Evidencie, né? É mais correto no português. Evidenciando. Tudo certo. Força normal. Então, da equação 1, o que vocês vão tirar daqui? Que a normal pega todo mundo que está com o sinal e quando passa para o outro lado inverte. Então, o peso vai ter sinal positivo e a tração em Y sinal negativo. Então, vai ser o peso do paciente menos T de Y, certo? Então, daqui vocês vão ter uma expressão. O peso do paciente é a massa vezes a gravidade. A tração de Y é T seno de 30 graus. Eu volto aqui no slide anterior. Eu proponho que vocês só comecem a fazer a substituição dos dados quantitativa, dos números, no final, quando vocês já resolverem toda a parte qualitativa, algébrica. Guarda a equação da força normal. Vocês vão usar ela logo em seguida. Da equação 2, né? O que vamos ter aqui? Que a força de atrito vai ser igual a menos a força atração. Ou menos a força de atrito vai ser igual à força atração em X. Quando troca de sinal, se inverte. Então, eu vou ter que menos a força de atrito estático vai ser igual à atração de X. Vou lembrar quem que é o atrito estático. É o coeficiente de atrito estático que eu tenho, vezes a normal, que é essa expressão, que é igual a atração em X, que vai ser T cosseno de 30. Aí eu substituo a normal aqui. Então, vai ficar menos coeficiente de atrito estático, massa do paciente vezes a gravidade, menos T seno de terra, de 30 graus. É o ângulo de inclinação. Que vai ser igual a T cosseno de 30 graus. Daí você expande essa multiplicação do coeficiente de atrito. Então, vai ficar menos coeficiente de atrito, massa vezes gravidade, menos com menos fica mais coeficiente de atrito, tração vezes seno de 30, que vai ser igual a tração cosseno de 30. Daí, o que eu proponho? Vocês querem descobrir quem? Atrito, vocês já sabem quanto que é, 0,2, massa 70 kg, gravidade conhecida. Seno e cosseno já sabe quanto que é, falta descobrir a tração. Então, eu proponho que vocês peguem os dois termos da tração e juntem no mesmo lado da igualdade. Ou seja, esse termo vai passar para lá e vai ficar negativo. Então, eu vou ficar aqui menos coeficiente de atrito, massa vezes gravidade, vai ser atração vezes cosseno de 30, menos atração, como é produto, eu posso inverter a ordem da multiplicação, vezes coeficiente de atrito vezes seno, né, de 30. Aí agora é hora de substituir os dados. Então, aqui vai ser menos 0,2 vezes 70 vezes 9,81, que vai ser igual à tração, que eu não sei quanto que é, mas a tração é o cosseno de 30 é 0,866, menos a tração vezes 0,2 vezes 0,5. Daí, vocês vão calcular esse produto aqui. Então, vai ficar menos 0,2 vezes 70 vezes 9,81, que vai ser igual à tração, vocês vão colocar em evidência, 0,866 menos 0,2 vezes 0,5 dá 0,1. A tração, pessoal, vocês querem saber do módulo, do valor numérico, então vocês vão ignorar o sinal negativo, ele só está mostrando o sentido dela, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, que a tração, pegar e resolver aqui dos cálculos, vai ser
0,2 vezes 70 quilos, vezes 9,81, dividido por 0,866 menos 0,1. Esse valor, gente, vai ser aproximadamente igual, acho que 100 e... Se bem que aqui vai cancelar o sinal negativo, né? Esse valor eu acho que vai ser aproximadamente igual. Acho que eu deixei a calculadora lá. Aqui. 179, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar. Lembrem de colocar os parênteses certos, tá? Desculpa, vai ser mais ou menos igual a 137 newtons. Deixa eu só confirmar. Não é nem a calculadora está funcionando. Isso, 179, desculpa. Então, vai ser quase 180, um pouquinho menos, tá? Quase 180 newtons. Daí, vocês vão colocar com mais precisão. Vocês acharam a tração. Aí, para achar aquela massa M, o que vocês vão fazer? Pega aqui o sistema da massa M, que é um sistema mais simples de resolver. Então, você vai ter aqui o sistema M. Que você vai ter aqui quem? Esse daqui é o sistema de massa M, que você tem a corda, né? E tem a massa M. Então, quais são as únicas forças que tem nesse sistema? É o peso M e a tração da corda. Vocês já acabaram de calcular, quase 180 newtons. Esse sistema também tem equilíbrio. Então, a superposição das forças em Y é zero. Quem são as forças em Y? Tração menos o peso de M. Portanto, a tração é igual ao peso do corpo M, que é igual a massona vezes a gravidade. E daí, vocês acham que essa massa é a tração sobre a gravidade, que eu espero que vocês cheguem num valor maior do que 18 quilos, um pouquinho maior, tá? E aí termina o problema. Bom, só ver aqui que oração se dá tempo de resolver. O do macaco vocês viram na aula passada. Aí agora eu vou resolver a questão, vou mostrar como que resolve a questão 5 para vocês. Também foi uma questão que foi dada no exemplo. Eu trabalhei com vocês na última aula como um dos últimos exemplos da última aula do ano. Então, o que vocês têm aqui, pessoal? Vocês vão ter a questão lá do músculo deltoide, né? Deixa eu organizar minhas folhas aqui. Daí eu resolvo melhor. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui o eixo X e Y. Eu vou do sistema. E o que eu quero descobrir? A força resultante. Força resultante, gente, é isso que eu quero saber. A força resultante do músculo. Ela é dada pelo resultado da superposição das forças em x ao quadrado, mais o resultado da superposição das forças em y ao quadrado quando você tira a raiz. Aí, o que vai acontecer? Tem que descobrir quem que é a força resultante em x, quem que é a força resultante em y. Então, essa é a questão 5, se eu não me engano, do programa de vocês. Daí, o que eu tenho? Eu tenho aqui o desenho, né, do músculo que parece um triângulo. Aí eu tenho aqui, que é CFP, eu vou chamar de parte posterior. Força posterior é um músculo. E FA
é a força anterior ao músculo. Beleza. E aqui eu tenho, deixa eu ver como é que tá os ângulos aqui no desenho. Aqui eu tenho 40 graus e aqui eu tenho 30 graus. Tá, mas novamente, você vai ter aqui força na diagonal e na vertical. Então, vamos decompor. Na parte posterior, o que você vai fazer? Você vai fazer a projeção em Y e a projeção da parte posterior em X. Observa que a posterior está para cima em Y e a posterior em X está para a esquerda, sentido negativo. Na força anterior, na parte anterior, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, ó, faz a projeção aqui. A força da parte anterior de X está para a direita, sentido positivo, e a da parte anterior está para cima, sentido positivo. Aí, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão lembrar de geometria de ângulo alterno interno. Então, aqui, isso aqui é 40, aqui tem que ser 40, isso aqui é 30, aqui tem que ser 30 graus. Aí, agora, vocês têm que decompor essas forças no eixo X e no eixo Y para cada parte. Então, para a parte posterior, o que eu terei? Eu tenho aqui a força P de Y, tenho que tentar reproduzir o desenho. A força P, que é o módulo, né? E ele mostra para vocês no enunciado quanto que é o módulo dessa parte posterior, são 35 newtons. O ângulo, que se viu por geometria de alterno interno, são 30 graus. E aqui, f de x está para cá, né? Só que como você tem que fazer uma projeção, você desloca ele, sem porca nenhuma de generalidade, para cima. Aí, o que você vai concluir? Você vai usar de novo aquela relação de seno e cosseno. Cosseno de 30 graus, né? Vai ser igual a quem? Cateto adjacente, que nesse caso é FPY, contrário ao que vocês tinham no caso anterior, que era a componente em x, dividido por FP. Portanto, a componente perpendicular da força posterior é FP cosseno de 30 graus. Tá? Sei quem é FP? Sei, são 35 newtons. Sei quando que é cosseno de 30? Sei, lembra? Cosseno de 30 é 0,866. Seno de 30 são números, é meio. Então, cosseno é 0,866. Aí vocês vão ter um resultado. Se vocês quiserem colocar o resultado aqui, ou só no final do problema, aí fica a critério de vocês, tá? Eu costumo deixar tudo para o final. Acho que é mais prático de se visualizar, mas não estaria errado já calcular aqui. No caso de f de x, ele é o seno, né? Cateto oposto. Então, de novo, a parte posterior. O que eu vou ter aqui? Que seno de 30 é FPY dividido por FP. Desculpa, FPX dividido por FP. Portanto, FPX, que é componente paralela, é FP vezes seno de 30 graus, que é igual a 35 newtons vezes meio. Caso do seno. Aí vai dar um resultado em newtons também. Tá, fez para a parte posterior, repete o procedimento para a parte anterior. Geometricamente, não muda nada, só o sentido do eixo X da parte anterior, que ela está aqui para cima, né? Então, quando você vai fazer um diagrama do corpo livre, esqueci de fazer, mas o que você vai tirar daqui? Você vai ter a força posterior em X, desculpa, força posterior em Y para cima, força posterior em X para a esquerda, aí você vai ter a força
anterior em Y para cima e a força anterior em X para a direita. Daí, que você vai pegar essa parte do desenho aqui, ó. Então, o que que vamos ter? Vou ter aqui F a Y. Vou ter aqui módulo de FA, que o enunciado te forneceu. São 55 newtons. E vou ter aqui, setinha, FAX, que foi projetado. E aqui 40 graus. Aí, deixa eu só anotar aqui. Cosseno de 40 é um número que vocês têm que calcular. Verifiquem se a calculadora de vocês está em modo de configuração de graus. Então, dá 0,76. E seno de 40 é um número, vocês vão deixar meio anotado também, reservado, né? Seno de 40 graus é 0,64. Aí, você vai tirar de novo que FA de Y é igual a FA, que é FAY é o cateto adjacente, né? Então, cosseno de 40 graus. Então, FAY vai ser igual a 55 newtons vezes 0,766, que é o cosseno de 40. E FA de X vai ser igual a quem? A FA seno de 40, que, portanto, FA de X vai ser igual a 55, que é o módulo de FA, vezes 0,64278. Vocês podem colocar até quantas casas decimais quiserem. Daí, pessoal, vai ter um resultado aqui e vai ter um resultado aqui. Daí, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular a superposição de forças em X e superposição de forças em Y. Em Y está um pouco mais fácil, porque as duas se somam, né? Então, você vai pegar a parte posterior em Y e vai somar com a parte anterior em Y. Então, vai ser 35 vezes, em Y é cosseno, né? Isso. 35 vezes 0,866, mais, lembra que tem parênteses aqui, a parte anterior que são 55 vezes seno de 40, que é 0,766. Vai dar um resultado. Vocês vão calcular o resultado de F de Y em newtons. Para F de X, você só tem que tomar cuidado com o sinal. Lembra que essa parte aqui é positiva, anterior, e a posterior tem sentido negativo. Então, vocês vão ter o quê? Que FA de X menos FA FP de X vai ser igual a 55 vezes FA de X aqui. Agora tem que substituir, né? 0,64278 mais, menos, quer dizer, a posterior em X, que é 35 vezes meio. Então, essa parte também vai ter um resultado para F de X. Achou em newtons? Achou o resultado de F de Y e de F de X? Agora você vem na equação da força resultante, que foi a primeira que eu mostrei. Então, o que vocês vão tirar da equação da força resultante? Que é a somatória de F, que é a força resultante, vai ser igual a raiz quadrada da soma ao quadrado de F de X ao quadrado mais F de Y ao quadrado. E aí vocês vão ter um resultado que vai ser essa força resultante em newtons. Pessoal, agora eu vou parar por aqui. Os 6 eu volto a explicar para vocês daqui a pouco, certo? Que eu vou ter que dar aula, ou pelo menos tentar dar aula. Tem que ver essa questão dos slides. E aí depois a gente conversa, mas vocês têm amanhã até o final do dia para entregar a prova, tá bom? Até mais, pessoal!